Oi, sou Borono. Hoje eu vou falar sobre espingarda de chumbinho, calibre 5,5 ou .22. Então vamos. Essa daqui é esse calibre que eu falei. E esse é um sistema de gás RAM, tá? De 60 quilos. Essa aqui é uma Hatsan Artak. Ela é da Turquia. Ela é uma espingarda de chumbinho muito legal. Ela é monotiro. Normalmente, desde antigamente, década de 70, 80, tinha espingarda de chumbinho, né? As principais marcas Rossi, CBC, Taurus, né? Caramuru, Urco, eram de mola. A pressão dela, se fosse comparado com hoje, devia ser uns 30 quilos no máximo. E eram todas monotiro, com exceção da Taurus, tinha um modelo que era da década de 80, que ela era de pente de 25 tiros, única na época, mas não vamos englobar ela, estamos vendo calibre 5,5. Depois eu vou fazer um vídeo só de armas de repetição. Aí sim é interessante. Bom, vamos lá. Essa daqui, 5,5 monotiro, aceita todos os chumbinhos desse calibre. Por que eu estou comentando isso? Porque eu vou mostrar um comparativo de vantagem e desvantagem de monotiro e de magazine. E aí, qual a vantagem e desvantagem? Ok? Então, esse aqui é monotiro. Ele aceita todos os chumbinhos desse calibre. Então, é interessante. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, para vocês terem uma noção. Tá? Pegar um chumbinho. Esse aqui é um chumbinho simples, é um chumbinho diabolô, que aceita, e é antigo, aceita em todas as carabinas. Então, o sistema desse daqui, você bate aqui para fazer o basculamento, né? E aí você põe o chumbinho no cano, certo? E aí, volta. Eita. Pronto. Quer ver? Foi. Tá por completo. E ele normalmente já trava automático. Esse daqui, Hatsan, ele é aqui em cima. Então, desarmar o gatilho, só empurrando com o dedão, bem prático isso. Olha o som, olha a pancada. Vou mostrar o resultado aqui para vocês. A grossura da madeira e o tiro está aqui. Está aqui dentro. Tá bom? Então, é uma arma simples, né, de utilizar, é fácil de carregar o chumbinho e atirar. Essa daqui é uma Artemis da Fixer, né, FXR. Ela é gás RAM, 70 quilos, tá? A trava dela é aqui e é manual. Por que manual? Porque não tem lógica uma arma com magazine, essa daqui é só magazine,
de 12 tiros, tá? Não convém uma arma de magazine ter trava automática. Não tem lógica isso. Então, você basculou o cano e aí, quando voltar, ele gira o magazine já carregando o chumbinho dentro do cano para você atirar. Então, a trava é manual. Já vou deixar com a trava automática para não haver tiro acidental. Vou bascular aqui já. Como é 70 quilos, é bem mais pesado. E aí o magazine está aqui. Vou tirar. É fácil tirar. E vamos pôr o chumbinho. Aqui eu posso girar e remover essa tampa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Saiu. E aí eu posso pôr todos os 12 chumbinhos. Mas não é isso que eu quero. Então vou pôr 1, 2, 3 chumbinhos, tá? Pus 3 chumbinhos. Vou fechar aqui. Eu acho que eu pus errado. Pus. Tem um lado da setinha indicando o lado certo. E aí eu giro. Já deixando na posição certa, ó. Setinha com setinha. Então aqui eu vou pôr o encaixe. Também só tem um jeito de pôr, tá? E aí eu volto o cano. Pronto. E agora eu vou dar o tiro. Como tá travado, vou destravar o manual e dar o tiro. E aí eu vou dar os 3 tiros. 1, 2. Não vou dar o terceiro, porque quando eu basculei ele, o que eu tinha deixado, ele já rotacionou. Então ele já virou. Então eu não, se eu desse um agora, seria vazio. Eu só vou aqui para remover o magazine para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Quando eu voltei, ele girou. Então, o chumbinho que eu tinha deixado, ele tá aqui, ó. Então, ele já passou. Então, ele foi os outros 2 tiros que eu fiz. Vamos remover o chumbinho para não deixar aqui, ó. Quando eu deixei aqui e eu basculei, ele foi rodando. Então, ele ficou para cá, tá? Então, com isso, ó, para eu dar o terceiro tiro, o que eu vou fazer? Eu rodei ele, deixei ele aqui, ó, antecessor. Por quê? Aí, quando eu bascular ele, vai dar o terceiro tiro.
Então, vamos pôr ele aqui. Tá firme. Tá bem encaixadinho. Voltei, vou dar o terceiro tiro. Pronto. Vou mostrar o resultado. Esse foi o do Hudson e esses 3 aqui da Artemis. Olha só o estrago que ficou o chumbinho. Então eles entraram com mais impacto. Com isso eles deformaram, enquanto esse daqui entrou e ficou íntegro. Então a pancada é tão forte que eles rodaram dentro da própria madeira. Olha só que interessante, né? Então, o que podemos dizer? Que nem sempre a potência vai fazer uma perfuração bonita. Ele vai dar mais impacto, mas ele não vai dar tanta precisão a longa distância. Enquanto os monotiros têm uma precisão melhor. Meu ponto de vista, por causa da potência dele. Aí, o que acontece? O Magazine, por ser estreitinho, ele não aceita todo chumbinho. Tem chumbinho que é mais comprido. E aí ele não vai permitir esse tipo de chumbinho. Então, não é qualquer chumbinho que entra no Magazine. E aí, o Magazine é interessante quando você quer dar uma quantidade de tiros repetitivos. Mas se você prefere uma variação de chumbos, aí o monotiro é melhor. Poxa vida, mas tem uma opção que seja os 2 itens, monotiro e magazine? Sim, tem. Vamos lá. Existe esse outro modelo, que é o SR900, tá? O SR900, ele tem SL900 e SR900. Eles têm tanto o calibre 4,5 como 5,5. Eu prefiro 5,5 porque tem maior variedade de chumbinhos. E aí ele pode ser monotiro, que é esse daqui, esse aqui que é monotiro, ou magazine. Esse modelo ele é muito completo. Ele tem 3 magazines de 7 tiros cada um e um monotiro. Então, ele é muito interessante. E não é o cano que bascula, mas sim uma alavanca que é catracada na lateral. Então, você vira e também ele tem sistema de trava de segurança sim. Fica no gatilho esse pino aqui, que você aperta e aí você trava o gatilho. Aqui ele tá normal, aí você pode apertar e aí ele fica travado. Aí você tem que apertar do outro lado para destravar o gatilho, tá? Esse pininho aqui, tá bom? Então aqui ele tá com sistema de monotiro. Aí você vem com a alavanca aqui, que é catracada. Então é muito interessante. Ó. E aí você tem que pôr o chumbinho aqui, tá? Deixa eu pegar um chumbinho aqui no bolso.
Nessa parte, quando o tipo de chumbinho é mais comprido, é melhor. Como o diabolô é redondinho, é mais chatinho. Tá? Vou tentar pôr desse lado para vocês verem. Ó, eu acabei de pôr. E aí, quando eu voltar aqui, ó, vocês vão ver a agulha empurrando, ó, a agulha empurrando o chumbinho para dentro. E aí, eu vou dar o tiro. Eu vou usar o outro lado da madeira para vocês verem o resultado. Vamos lá. Esse é mola, mas ele também tem 60 quilos de pressão. Aqui, ó. Vocês veem que ele entra profundamente, mas não tem tanta distorção. Então, como eu falei para vocês, 60 quilos é o melhor para ter precisão. E 70 quilos para cima, né? Acima de 60 quilos, é bom para ter impactos mais fortes. Mas eu acho que precisão não é tão bom. Bom, vamos ver como funciona o magazine desse daqui? Vocês repararam que para pôr o chumbinho, eu tenho que estar na posição certa. Eu não consigo pôr deitado, de lado, de pé, entenderam? Então é complicadinho. E já o monotiro de quebrar o cano é mais fácil de pôr um chumbinho por vez. Dá mais segurança, mais firmeza. Meu ponto de vista. Agora com o magazine. Esse magazine também vou pôr 3 chumbinhos. Esse daqui é muito parecido com os da PCP, que eu não conhecia, não uso, então eu não conhecia, então eu tive mais dificuldade de aprender a utilizar ele, porque ele tem uma mola. Isso daqui é plástico, então eu fico com medo de quebrar. Ó, desse lado ele não gira, mas desse lado ele faz ele girar. Ó. E aí, você não põe o chumbinho por aqui, você tem que pôr o chumbinho ao contrário. Então, o mais estranho é que você tem que fazer isso, esse daqui, como se fosse a saída. Então, a cabeça é para frente. E aí ele vai segurar todo o mecanismo. E aí você pode voltar aqui. E aí sim, agora é para baixo que você vai pôr os demais. Também pôr 3 aqui, tá? E aí depois você põe o pino de volta no local, a gotinha, tá? Ele tem um ímã desse lado que vai segurar isso dentro da espingarda. Vamos lá? Então, eu vou puxar a alavanca. Removo esse daqui, que é de monotiro, também tem um ímã. Coloquei no lugar do magazine. E aí, agora eu venho e ponho o magazine. Pus. Aí, eu venho e vou dar o tiro. Um. Dois.
e já foi 2. Ó, ele travou. Por quê? Provavelmente o terceiro tiro ele girou e aí eu não pude. Vamos ver? É isso aí. Acabou. Girando o magazine. Estranho. Pus 3 chumbinhos. E não coisou. A não ser que já entrou lá dentro. Deixa eu ver se está aqui dentro. Não, já foi. Então, que estranho. Foi tão forte que um deles voltou, recuou, bateu e voltou. Vou tentar localizar ele para ver o que aconteceu. Aqui, achei ele recuado. Ó, ele abriu todinho, bateu e expandiu. E voltou. Muito interessante. É muito estranho. Eu pus 3 chumbinhos e só saiu 2. Por quê? Eu não sei. Vou ter que entender ainda essa arma. Então vou fazer de novo. Aqui tá zerado, tá? Vou carregar ele. Girei por inteiro. Vou pôr 2 chumbos. Então, primeiro, cabeça para mim e solto. Giro, ponho no segundo. Perfeito. E agora, aqui, ó, tenho 2 chumbinhos. 1, 2. Vamos ver. Então, armei, removi o monotiro. E vou pôr o magazine. Vou atirar na parte de baixo. Foi um. Vou puxar. Agora vem o segundo. Boa. Aí o terceiro não vai ter porque já esgotou. Então só vou puxar um pouquinho aqui. Vai ter que abrir mais. Abrir tudo. Para poder remover o magazine. Agora zerado. Não sei o que aconteceu da outra vez. Aí eu tiro o monotiro e incluo o monotiro aqui. Guardo o magazine. Se fosse o caso, eu poderia utilizar os outros magazines, dando 21 tiros ao total. Como eu armei, vou pegar um chumbinho.
colocar ele aqui e arma. Pronto. Olha os resultados. Então, no geral, a Artemis, a modelo 900S, SL ou SR 900S, que é com a alavanca lateral, ela é tanto monotiro como magazine. Ela aceita todos os tipos de chumbo e ainda dá para ser por repetição. Então, com o divertimento, é o melhor de todos, tá? E por ser 60 quilos, você consegue puxar sem sair do alvo. Então é muito legal. As demais, você tem que dobrar, bascular. Então, você acaba saindo do alvo. Então não é tão interessante, né? A de 70 quilos, pela potência e pela quantidade de tiros, que são 12 tiros sequenciais, muito legal. A Bruxa Samurai, loja virtual, Instagram e Mercado Livre. YouTube no Noboru Ono, arcos, balestras e katanas.